em tempos de incerteza. Como reinventar sua empresa em tempos de pós-Covid. Então a gente já começa com o seguinte slide. A gente vê, vocês vão vendo aí uma maçã e uma pera. Eu quero que vocês escolham. Façam a sua escolha, maçã ou pera. Com certeza já escolheram, foi fácil, foi muito simples, não ocupou muito tempo, foi bastante tranquilo. Agora, vamos ver o slide seguinte. Eu tiro a pera da jogada e coloco a banana. Opa, façam suas escolhas. Alguns de vocês trocaram a pera, tinham escolhido a pera, passaram para a banana, outros tinham escolhido a maçã, agora, opa, prefiro a banana, mas também foi uma decisão extremamente fácil, tranquila e rápida. Afinal de contas, vocês já conhecem todas essas frutas, não é? E agora, se eu colocasse para você a seguinte escolha. É uma maçã e uma cerveja. Primeiro que já são categorias de produtos diferentes. O segundo, fala, poxa, será que eu tomo uma cerveja? Hoje está um frio bacana, mas são quase 6 horas da tarde, um happy hour cairia bem, né? Mas também é uma decisão fácil, não é? Eu acho que até a grande maioria de vocês preferiria tomar uma cerveja. Mas se eu trocasse de novo as opções e colocasse agora uma taça de vinho? Não sei como está o resto do Brasil, mas pelo menos no sul aqui está bastante frio e cairia muito bem uma taça de vinho agora. Mas todas essas decisões foram feitas de forma quase instantânea, muito simples. Só que vocês perceberam que quando era fruta foi mais rápido e quando eu coloquei um elemento diferente de outra categoria, a gente precisou pensar um pouquinho mais e a gente colocou outros elementos no processo de decisão. Eu quero colocar para vocês o seguinte, meus caros. Todas as vezes que a gente tem algum elemento colocado para decidir, o nosso cérebro como consumidor ou o nosso cérebro como executivo, ele começa a estabelecer conexões e parâmetros de comparação. Então, quando eu comparo fruta com fruta, é muito fácil de ouvir. Mas quando eu começo a comparar fruta com outro tipo de produto, como um vinho, como uma cerveja, eu preciso pensar um pouco mais. Mas se eu colocasse um elemento mais complexo, eu colocasse, por exemplo, uma BMW e uma Mercedes na tela. Se eu colocasse uma BMW e uma Mercedes na tela, com certeza você falou, opa, são dois carros alemães. Se eu colocasse dois carros de preços parecidos, falou preços parecidos, mas com certeza você iria estudar mais, você iria saber quais atributos, quais as diferenças, e entraria gostos pessoais, experiências que vocês já tiveram. Então, quando a gente fala sobre decisões, meus amigos, a gente está falando agora sobre você como consumidor e você como executivo. Como é que você decide? Olha só que interessante. Foi feito um estudo uma americana chamada Sheena Isengard. Eu adoro estudar sobre processos, decision making process, que é processos de escolha, processos de tomada de decisão. E nesse estudo em específico, foi muito bacana, porque eles fizeram um estudo em uma grocery americana, um mercadinho americano, e nesse mercadinho havia lá 348 tipos de geleia. E na semana 1, do lado esquerdo da sua tela aí, você vai ver que foi feita uma bancada durante uma semana com 24 tipos de geleia para degustação e no lado esquerdo, na outra semana, foram feitos uma degustação com apenas 6 tipos de geleia. E olha só o que aconteceu, colocando na tela. Na semana 1, vocês vão ver do lado esquerdo, a gente tem 24 tipos de variedades de geleia expostas. 30 pessoas pararam e destas 3% compraram. 30% pararam, 3% compraram. Na semana seguinte, foram colocadas em exposição apenas 6 tipos de geleia. E olha só o que aconteceu, 20 pessoas pararam e 30% dessas pessoas compraram. Olha só, vamos primeira análise. Claro que quando eu tenho mais variedades no display, mais pessoas são chamadas à atenção, só que a taxa de conversão cai. Quando eu tenho menos opções colocadas à mesa, eu chamo menos atenção, mas eu tenho uma taxa de conversão muito maior. Por isso que quando a gente fala assim que menos é mais, e menos é mais no processo de decisão, isso vale para os produtos colocados no catálogo, isso vale para a oferta de uma negociação que você tenha 3 opções, por exemplo,
Então, existe um número mágico. Eu já falo para vocês que o número mágico é 3, tá? Em qualquer tipo de negociação, em qualquer apresentação, um fechamento do negócio. O legal é a gente ter 3 opções para que o nosso cérebro ele consiga comparar. E esse é um número confortável. Não adianta a gente ter uma variedade gigantesca de opções, eu acabo reduzindo, causando confusão e acabo diminuindo as taxas de conversão. Esses estudos foram feitos com vendas de plano de saúde, esses estudos foram feitos com venda de automóveis, foram feitos com venda de produtos de bem de consumo. Ou seja, nosso cérebro, independente do tipo de produto que você coloque à mesa, ele vai querer comparar. Só que quanto mais coisas a gente coloca para ele escolher, mais confusão gera e menos conversão se tem. Então, uma das aprendizados que eu quero colocar aqui para vocês é isso. Menos é mais. E o nosso cérebro decide dessa forma, com base em referências, com base em comparações. E quanto menos opções a gente tem, desde que seja superior a 3, ele decide mais fácil. Agora, olha só, esse estudo muito bacana que foi feito, e isso é real, inclusive foi feito com alunos de MBA do MIT, que era um anúncio de jornal, ou de anúncio eletrônico, tá? De uma revista, da revista Economist. E olha só, pense na tela aí, você vai comprar agora uma assinatura da economist.com. E essa assinatura, a gente tem aqui economist.com, assinatura somente da revista online, somente da online, você tem $59. E depois você tem somente da versão impressa, que está no EA, Print Subscription, somente da versão impressa $125. E da versão impressa mais online, você tem lá $125. Eu vou falar de novo. Olha só que bacana, somente a revista online 59, somente a impressa 125 e a impressa mais online 125 também. Escolhe. Quando você escolhe, provavelmente vocês já escolheram, certo? Provavelmente vocês já escolheram. E olha só, qual foi a resposta de todos que estão nos ouvindo? 16% escolheram somente a revista online, ninguém escolheu a revista impressa, e todos escolheram a revista, a grande maioria escolheram a revista impressa mais online. Fala, mas por que isso? Cara, se você olhou, seu cérebro deve ter falado assim, poxa, eu tenho a revista impressa somente por 125, mas eu tenho a impressa mais online por 125, e é óbvio que eu vou escolher a impressa mais online. E depois fizeram, então, agora, um outro teste. E se eu apagasse essa versão do meio e apresentasse de novo para um outro público, e que foi feito isso, somente a versão online por 59 e a impressa mais online por 125. Olha só o que aconteceu. Inverteu a escolha. Fala assim, mas cara, mas por que aconteceu isso, cara? Por que na versão anterior, quando tinha somente a impressa, e eu coloco impressa mais online, eu escolho essa e o meu cérebro simplesmente não olhou para a primeira opção. Por isso que eu falo para vocês, meus amigos, o seguinte, neuromarketing, ou estudos de negociação, ou técnicas de negociação, que são muito utilizadas, desde quando utilizadas corretamente, fazem com que o seu produto se destaque em relação aos seus competidores. E isso vale tanto para a negociação do seu representante para com o lojista, se for o caso, ou de você, lojista, para com o seu vendedor, o seu consumidor na loja. Então a gente tem que entender dessas questões porque a gente está falando essencialmente de decisões. Então, assim, é possível conduzir ou melhorar as decisões ou induzir uma decisão? Sim, é possível fazer isso desde que usado as técnicas corretas. Então, como a gente está falando, pessoal, a gente sempre critica, né? A gente quando fala de inovação, a gente fala, e a gente tem visto isso muito nos últimos anos, a gente falar de inovação. Na realidade, a gente fala de inovação no mercado moveleiro há muito tempo, há pelo menos 15 anos, a gente fala de inovação. Só que inovação nunca foi entendida totalmente. Ela sempre é um termo que mais confunde, que explica, que o pessoal confunde com criatividade, o pessoal confunde com tecnologia, quando deveria pensar em outra coisa. Inovação, eu já falo para vocês o que é fazer dinheiro novo de forma diferente. Então, eu vou falar para vocês de novo. Inovação é fazer dinheiro novo de forma diferente.
Só que vocês, como executivos de empresas, organizações, empresários e tudo mais, fala sobre inovação, mas por que não faz? Por que não faz? Isso é uma crítica que eu faço ao setor. Por quê? Outros setores empresariais já estão muito mais avançados no que diz respeito à cultura da inovação e como fazer inovação. E aí eu falo para vocês o seguinte, voltando para a decisão aqui e onde eu quero chegar. Imagine vocês, se vocês, executivos agora, vocês todos que estão nos assistindo, fossem executivos da Kodak hoje. Vocês são executivos da Kodak, são contratados. Imaginando que a Kodak estivesse funcionando a pleno vapor. A Kodak ainda funciona com algumas patentes, mas como empresa ela quebrou. Todo mundo sabe dessa história. Mas estamos aqui no nosso conselho de administração e nós vamos lançar, eu estou apresentando para vocês como gerente de produto, uma inovação, a Instamatic 2020. A gente vai lançar esse produto agora no mercado brasileiro, no mercado mundial e nós vamos detonar todo mundo, pessoal. Olha só, a gente vai seguir a história da Instamatic de 1963, 68, 72 e 2020 nós vamos destruir. E nós vamos lançar agora a Kodak para vocês, a Kodak que tem de um lado a câmera fotográfica e de outro lado o telefone Android. Olha isso aí. Estou na reunião, vocês são meus conselheiros, estão aí para tomar decisão. Lanço ou não lanço? O teu cérebro deve estar falando assim, você está de sacanagem, né, Kumura? Falar, o que é isso? O negócio está esquisito. Falar, você está falando sério? Falar, cara, eu vou lançar isso aí. Essa é a ideia da nossa empresa. Vamos lançar a câmera digital com o telefone. O teu cérebro está falando o seguinte, isso não pode dar certo. Eu falei, é óbvio que não pode dar certo. Por quê? Porque você conhece a referência. Você já conhece, você está com o iPhone na mão, você está com o Android na mão, você está com o Samsung na mão, você conhece como é que o mercado funciona e quais são os atributos dos produtos hoje. O teu cérebro está falando para você, isso não vai dar certo, porque ele já tem todas as referências. O teu cérebro já programou tudo isso, está falando, olha, não é assim que acontece. Então, meus amigos, quando a gente critica os executivos da Kodak lá atrás, quando eles foram apresentados a câmera digital e eles falaram assim, eu não vou fazer porque eu não vou destruir o meu mercado para lançar uma câmera digital que vai destruir o meu mercado de filmes fotográficos, é muito fácil criticar quando a gente olha em retrospectiva. Só que da mesma forma eu falo para vocês o seguinte, vocês como executivos das suas empresas hoje, todo mundo falando que o consumidor mudou, o mercado mudou e tudo está se transformando. E as coisas estão sendo colocadas para vocês, fala assim, cara, será que não está sendo apresentado para vocês uma câmera digital de 2020? Será que essa câmera digital, essas novas formas de fazer negócio não estão sendo colocadas para vocês agora? E eu falo para vocês que estão sendo colocadas. E quando a gente fala de inovação, esse processo de inovação, de se transformar e se adaptar, deveria ter começado há 15 anos. Então, a grande maioria das empresas do setor moveleiro está atrasada em relação ao setor de bens de consumo, ao setor químico, ao setor farmacêutico e vários outros setores muito mais avançados no que diz respeito à cultura de inovação e cultura de transformação e adaptação. Por isso, meus caros, quando a gente fala do mercado VUCA, que é um termo cunhado pelo exército americano para traçar o cenário que a gente está vivendo hoje, é um cenário volátil, incerto, complexo e ambíguo, tá? No inglês, volátil, V, uncertainty, incerto, complexo, C e ambíguo, tá? O VUCA em inglês. Por que é o cenário complexo? Porque tem muitos pontos a serem considerados, e mais agora. Ficou ainda mais complexo, já era complexo. Político, econômico, social, sanitário, e outras tantas situações. Volátil, porque o que vale hoje não vale amanhã. Ambíguo, porque a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado. Antigamente era mais fácil tomar decisões porque era tudo preto e branco. E as meninas vão saber disso, porque agora são 50 tons de cinza. Não é? Não tem mais preto e branco. São 50 tons de cinza, né, mulheres? Então, assim, o mundo ficou com várias tonalidades. E o mundo ficou incerto. A gente está vivendo hoje uma incerteza talvez nunca vista. E eu falo em todos os meus artigos, nenhum executivo do mercado hoje estava vivo. Estava gerenciando qualquer tipo de negócio na Segunda Guerra Mundial, que foi a grande crise que a gente teve.
Ninguém tem a experiência por ter passado, ninguém passou por isso tudo. As grandes crises que aconteceram, que derrubaram mercados no planeta, tinha nenhum executivo vivo. O que está acontecendo hoje. Desculpe, não tinha nenhum executivo que vivenciou grandes crises como essa. É isso que eu quero dizer. Então, meus caros, a gente não tem referência sobre como tomar decisão. Mas qual referência que a gente pode ter para decidir de uma forma mais confortável? Eu sempre falo o seguinte, meus amigos. A gente está numa época em que só evoluir, a evolução, que é melhoria contínua com o passar do tempo de forma progressiva, ela é confortável, todo mundo aceita, né? Fala, pô, vamos trabalhar para a gente evoluir nosso processo de gestão, nossa produtividade. Isso é bacana, isso é confortável, todo mundo aceita. Só que a revolução é quando a gente tem que transformar, chacoalhar a empresa, virar ela de ponta cabeça e mudar tudo. Isso é desconfortável, isso causa angústia. Por isso, a pergunta que eu faço é como fazer o certo em um mundo incerto. Então, o que eu quero propor para vocês? Eu vou abrir agora um mapa mental e dar alguns parâmetros para vocês, para que a gente possa construir junto com vocês aí algumas certezas, alguns caminhos para que você possa decidir melhor, ok? Só para antes de entrar no meu mapa mental, eu só quero fazer um breve panorama das revoluções industriais, só para mostrar para vocês o que a gente tem que ter hoje. Olha só. Não sei se vocês enxergam o meu mouse, mas aqui a gente começa na manufatura. Em 1700, os anos estão arredondados, tá? A manufatura, quando era o trabalho artesanal. Depois a gente teve, nos anos de 1800, a primeira grande revolução industrial, caracterizada pela mecânica, pelas máquinas a vapor. A segunda grande revolução industrial, ela acontece com a eletricidade e a produção em massa, nos anos 1900. Até a gente tem aquela célebre frase, você pode ter um Ford T de qualquer cor, desde que seja preto. Por que o preto? Porque secava mais rápido, então era produtividade, velocidade e tudo mais. Produção em escala. Depois nós tivemos, nos anos 2000, no início do ano 2000, a era da informação, caracterizada pela tecnologia digital e eletrônica. E ela já acabou. Olha só o que eu falei. Nos anos 2000, início do século, a terceira grande revolução industrial, a era da informação, ela já acabou. Acabou, pessoal. A gente já começou a viver a quarta revolução industrial, caracterizada pelo que muitos industriais já viram falar aí, sobre a indústria 4.0, caracterizada pela internet das coisas, inteligência artificial, cyber computing, cloud computing, big data, Watson, impressoras 3D e tudo mais. E a gente está na era do conhecimento. A era da informação acabou e a gente está na era do conhecimento. Eu só quero que você grave o conhecimento e a informação. Eu quero que você grave também o seguinte, que os modelos de negócio eles devem ser extremamente flexíveis, porque a gente está vivendo em um período em que os consumidores têm escolhas dinâmicas. Olha só, flexível e escolhas dinâmicas. Então vamos lá. Olha só a patologia empresarial que a gente está vivendo hoje, e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer, porque para não passar despercebido. A gente viveu uma inundação de informação nos últimos tempos. Inundação de informação. Vocês todos instalaram ERPs na sua empresa, provavelmente todos já têm Business Intelligence na sua empresa, vocês provavelmente já têm um zilhão de relatórios de várias fontes, informações de mercado e tudo mais. A gente tem internet, a gente tem dados de consumo, etc. O próprio consumidor está inundado de informação. O que a gente precisa ter hoje? E o que está mais crescendo? A criação de áreas de inteligência de negócios dentro da empresa ou dentro dos executivos, criando aqui, colocando um chip de inteligência na cabeça dos executivos e empresários e um chip de inteligência dentro das organizações. Para quê? Para selecionar a informação relevante. O que a gente está vivendo hoje é o excesso de informação gerado pela era da informação faz com que a gente tenha que saber selecionar qual a informação relevante para fazer a gestão, para definir o que a gente vai fazer. Por isso que a gente tem que ter conhecimento. E é por isso, meus amigos, é por isso que a gente vai ter dois grandes acontecimentos que vão impactar muito os negócios. Primeiro, o desenvolvimento de a educação corporativa de altíssima qualidade.
a gente vai ter que desenvolver conhecimento na cabeça dos executivos, dos empresários e tudo mais. E por outro lado também, ao mesmo tempo acontecendo, o desenvolvimento de áreas de inteligência de negócios dentro das empresas, para selecionar o que é relevante. O excesso de informação, assim como a gente para na frente de uma gôndola de supermercado e vê um monte de marcas ali, gera paralisia no processo decisório. E vocês, com um zilhão de relatórios que eu sei que tem, e um monte de planilhas de Excel, eu sei que vocês paralisam para a tomada de decisão. E essa paralisia é o que tem, é uma patologia empresarial que está acometendo todas as empresas, não só do setor moveleiro, mas de vários setores. Então, meus caros, quando a gente tem conhecimento, a gente tem dois grandes caminhos. Dois grandes caminhos. O caminho da atividade para decidir e o caminho da criatividade para ter novas ideias. O caminho da atividade para decidir, a gente só tem atividade de decidir quando tem conhecimento. E a gente somente tem criatividade para ter novas ideias quando tem conhecimento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que efetivamente tornar real aquilo que Henry Mintzberg falava em organizações que aprendem. Uma das escolas de administração era justamente as learning organizations, as empresas que aprendem e tudo mais. E as empresas que se adaptam a esse novo cenário. O estudo da estratégia, quando a gente fala de estratégia, não faz mais sentido você simplesmente, de forma estanque, de forma cartesiana ou de forma estática, estabelecer pontos fortes e fracos, ameaças, oportunidades, como a gente vinha fazendo. Eu não consigo mais planejar 5 anos. Eu não consigo mais sequer planejar 5 semanas. Na realidade, o que é o conceito empresarial hoje? Tem 2 palavras que eu quero colocar para vocês. Agilidade no decidir e flexibilidade no fazer. Agilidade para decidir e flexibilidade no fazer. No fazer o que você produz, no fazer o que você vende para o seu consumidor final. Então é como se fosse um Lego, você tem que construir a empresa e destruir essa empresa, e construir e destruir ao mesmo tempo, num processo que Schumpeter falava o seguinte, que é a destruição criativa, a gente destrói a nossa empresa e constrói ela de novo. Então eu vou entrar agora com o nosso mapa mental, justamente para entrar em alguns pontos, e esse mapa mental eu vou compartilhar tanto os slides quanto o mapa mental para quem participou para quem está inscrito nesse webinário. Ok? Então vamos lá. É o seguinte, eu fiz até recentemente uma live, não vou entrar muito sobre isso, sobre alguns cenários do consumidor. Eu resumi ao máximo aqui, depois até no meu canal tem um webinário que eu realmente faço um tema muito mais aprofundado sobre as transformações de cada dos tipos de consumo, os hábitos de consumo e tudo mais. Selecionei uma coisa extremamente resumida para a nossa apresentação aqui. Bom, o que a gente sabe do consumidor é que transformações foram aceleradas. Transformações nos hábitos de consumo que vão impactar tanto o varejo e a indústria. O novo consumidor, ele é o novo consumidor que a gente fala que é low touch economy, tá? E ele vai permanecer cada vez mais em sua casa fazendo isso aqui, ó. Ele vai comprar mais, ele vai trabalhar mais em casa, ele vai estudar mais em casa, ele vai cozinhar mais em casa. Não está aparecendo aqui? Está conseguindo ver a movimentação? Opa, espera só um pouquinho. Eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui. Enquanto isso, uma canjinha para mim. Então, vamos lá. 1 minuto de fama para mim. Vamos lá. Vamos lá. Compartilhar a tela. Vocês estão vendo todas as minhas telas. Deu aí? Continua todas. Agora voltou para mim. Voltou para você. Você tem que clicar na tela do... Aqui, vamos lá. Perfeito. Deu aí? Então, resumidamente, o que eu quis falar? De transformações são aceleradas varejo e indústria. O novo consumidor é o low touch economy, ou seja, a gente está assim, né, com medo de ralar em tudo, e a gente vai trabalhar muito em casa, vai comprar em casa, trabalhar em casa, aprender em casa, cozinhar em casa, se divertir em casa. Então, está resumido aí
Esse é o cenário. Mas por que você está falando rápido assim? Porque eu vou explicar depois, mais adiante, na modelagem de negócios de vocês. E a gente tem, pessoal, o novo comprador. Você industrial vai ter um novo comprador no varejo. Então a gente tem que entender que esse cenário acelerou muitas transformações. O cenário do Covid, esse distanciamento social, fez com que muita coisa mudasse. E aonde estão as respostas, meus caros? As respostas não estão no setor moveleiro. Sinto muito dizer para vocês, tá? Me perdoe isso, mas eu já atuei no setor moveleiro durante muitos anos. Tenho uma admiração e um prazer muito grande de atuar no setor moveleiro, como conselheiro, como consultor, mas as respostas não estão no setor moveleiro. As respostas são os setores mais maduros. E isso já há algum tempo, tá? Por exemplo, o setor de alimentos tem setores de inteligência, de estratégias, de análise de trade marketing, de estruturas comerciais muito mais desenvolvidas. O setor de alimentos, higiene pessoal e cosméticos, por exemplo, o setor químico, o setor farmacêutico. A gente pode, no setor moveleiro, aprender muito com outros setores mais bem administrados, no sentido de evolução em termos de gestão. O que a gente quer dizer? Eu quero dizer para vocês o seguinte: antigamente a gente acabava falando assim, olha, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa para aprender uma nova tendência, ver o que os caras estão fazendo agora. Hoje o mundo está muito igual. Eu falo para vocês que o que a gente tem que fazer no setor moveleiro é começar a enxergar com outros setores. Outros setores que já faziam algumas coisas, que a gente pode sim adaptar para o setor moveleiro e a coisa ser mais rápida. Então vamos lá. O que os caras estão fazendo de diferente? Os caras já usam algumas coisas de inteligência, como eu falei para vocês, já usam algumas táticas e estratégias que eu vou falar para vocês aqui, mas tem coisas que estão sendo adaptadas, inclusive, agora. Comercialmente falando, o que a gente tem que ofertar agora? A gente tem que ofertar o que eu chamo ofertas de real valor. Ofertas são produtos e serviços que a gente coloca ao mercado. E, já há algum tempo, o do it yourself já era falado. O do it yourself é faça você mesmo. O fazer mais em casa. Quando a gente olha as estatísticas de tudo que aconteceu durante esse período de reclusão, não temos tempo para discutir essas estatísticas, mas em resumo, as pessoas pintaram mais sua casa, as pessoas montaram mais seus móveis, perceberam que precisavam trocar e estão fazendo isso por conta própria. Quando a gente analisa os modelos de negócio da Europa e dos Estados Unidos, o do it yourself é muito forte. Isso vai acontecer no Brasil também. Até pela queda da renda, dificuldade de você contratar. Então, sim, os seus produtos têm que cada vez mais serem adaptados para isso. Adaptados para espaços pequenos e cada vez mais fáceis de montar. Quando a gente pega o modelo da IKEA e quando a gente pega o modelo da Leroy Merlin, fala, Leroy Merlin? Fala, Leroy Merlin, ela ensina os caras a fazer o que eles falam de bricolagem, a marcenaria em casa, a montagem em casa, as pequenas reformas em casa. Então, meus amigos, se você não trabalha com isso, e assim, eu sei que o do it yourself normalmente era feito assim, o produtinho lá que a gente vai colocar naquela loja lá só para fazer graça. Gente, todo o seu portfólio tem que ser fácil de montar e é assim que será a tendência. A gente já via isso há pelo menos 10 anos, as exigências para exportação. Eu já participei de reuniões na própria IKEA para a exportação. Fala, cara, e lá era muito claro, ou é fácil de montar ou não entra em processo. E aí você tem que começar a pensar sobre isso. Existe agora, que até foi passado no vídeo que o Carlos Bessa passou, que eu achei muito bacana, e isso tem acontecido em todos os setores, que é o novo sentimento da marca nacional. A valorização da indústria nacional, isso é importantíssimo. Então, coloque o selo da marca Brasil, fale sobre o Brasil, porque haverá uma tendência de se fechar, uma tendência de, novamente, de valorização da indústria e creio até em políticas de Estado, uma valorização cada vez maior da indústria nacional, evitando, assim, ter que importar tantos insumos de fora. Existem vários setores, como o setor químico, por exemplo, ele é muito exposto. Então, tem vários elementos de química fina que impactam em vários processos que a gente está vendo agora para a dificuldade de produzir, por exemplo, máscaras para o Covid.
Porque não tem TNT. Putz, por cá não tem TNT, que é desculpe, um negocinho de nada. Falei, a gente não tem um monte de matéria-prima básica. Então, o que eu sugiro para vocês? Estabeleçam, você vai ver o relacionamento que eu quero fazer. A gente tem que pensar o setor inteiro, desde a matéria-prima até o final, e cada vez depender menos de fora. Tá? Mix, vamos lá. Oferta de real valor mix. Se você é industrial, reduza a quantidade de produtos colocados no seu portfólio de forma inteligente. Se você é varejista, reduza o número de marcas colocadas à disposição. Aí agora eu vou causar tumulto. Né? Fala, como assim? Fala, gente, todo mundo está com problema de caixa. E quando a gente tem problema de caixa, quanto menos elementos a gente tem para produzir, ou quanto menos elementos a gente tem em estoque, mais eu tenho condição de otimizar a minha fábrica e mais eu tenho de otimizar os meus estoques. Porque o que está acontecendo, meus amigos? Se a gente está trabalhando nesse período com tempos reduzidos, a gente não estou falando de break-even, eu estou falando de mínima capacidade de venda para operar. Uma fábrica, ela tem que ter pelo menos alguém na máquina funcionando e tem uma quantidade mínima para isso. Um varejista também tem uma quantidade mínima de pessoas e ninguém discute isso. Quando a gente fala de fluxo de caixa, o pessoal está pensando somente no fluxo de pagamento, mas se eu abrir a minha empresa hoje, eu preciso ter o mínimo de pessoas suficiente para operar aquela empresa. Só que eu tenho visto setores de restaurantes, por exemplo, atuando com 40% do faturamento. Não é o caso do setor de imóveis, tá? O setor de restaurantes que foi impactado por conta da questão do pessoal estar com medo de pegar, se contaminar e tudo mais, com 40% da operação, em muitos tipos de restaurantes não consegue operar com as pessoas com o mínimo necessário. Eles têm que ter um mínimo X, só que não paga a conta. Então, o que eu estou falando para vocês? Reduzam o mix de produtos, facilite o processo de escolha e otimize caixa. Essa é a decisão mais acertada nesse momento de crise. Réguas de preço. Réguas de preço, é o que eu sempre falo o seguinte, o pessoal não faz ideia de como que a indústria de bens de consumo trabalha. Mas a indústria de bens de consumo trabalha com níveis de régua de preço. Então, ela sempre tem produtos de entrada, produtos valor e produtos premium. Sempre. 3 produtos. Olha só. Produtos de entrada, produtos valor e produtos premium. Produtos de entrada são mais baratos, são o que o pessoal chama para chamar a atenção de uma negociação. Os produtos valor são os produtos normalmente mais comercializados no seu portfólio e os produtos premium são aqueles conceitos que aparecem em catálogo. Você tem que ter os produtos conceito, mas tem que tomar muito cuidado com a quantidade de produtos conceito. Que ele serve para balizar preço de entrada e de negociação, mas os produtos valor são importantes, mas o que vai acontecer agora? Há uma tendência maior de buscar os produtos de entrada. Tá? Tome muito cuidado com isso, você tem que trabalhar muito com a sua força de vendas, porque não é assim que funciona. Um portfólio estabilizado, ele tem entrada, valor e premium. E a sua régua de preços, a sua estrutura de preços está acima ou abaixo de algumas marcas. O que normalmente acontece, e que está aqui escrito abaixo, é que marcas líderes vão perder espaço para marcas seguidoras, que trabalham com posicionamento abaixo. Se você é uma marca líder, você vai ter que trabalhar muito bem com a sua equipe comercial, com relacionamento com a sua equipe de vendas. Se você é uma marca seguidora, cara, essa é a oportunidade para você substituir a marca no ponto de venda da marca líder. É o que todas estão fazendo. Todas as marcas estão fazendo de bens de consumo, cosméticos e tudo mais. Quem é que está crescendo nesse setor? Todas as marcas seguidoras. E eu conheço várias marcas seguidoras que estão dando couro nas marcas líderes. A marca líder vai ter que saber muito bem trabalhar nisso. E nunca foi um produto só, gente. Nunca foi só produto. Foi, aumente sua oferta de serviços. Eu sempre falei isso. Cara, eu não vendo só o meu portfólio de produtos. Eu vendo minha garantia, eu vendo minha entrega, eu vendo minha cortesia, eu vendo minha capacidade de dar atenção ao cliente, uma ligação para o financeiro, o problema logístico que eu posso ter, uma loja, atenção que eu dou para o meu fornecedor. Então, na realidade, meus caros, eu tenho que repensar toda a minha oferta de valor. E a gente tem que olhar agora, a gente está na época da força do relacionamento.
É o tempo de você estabelecer o relacionamento com a sua cadeia de valor. Meus caros, a gente tem que tomar cuidado do seguinte. Você tem que fazer, se é industrial, tem que fazer relacionamento, estabelecer uma relação cada vez mais estreita com seus fornecedores, a indústria com o seu varejista e o varejista com o seu cliente. Vocês têm que conversar, é o momento de conversar. Estou vendo vários setores empresariais, setor químico, o setor farmacêutico, o setor cosmético, estabelecendo conexões cada vez mais fortes. E eu falo para você, empresário, que lidera uma desses tipos de organização, se aproxime dos principais fornecedores, dos principais clientes. Estabeleça uma aliança estratégica nesse período, porque todos estão com medo, todos estão com dificuldade. E é nesse momento agora que você forja alianças que vão perdurar no pós-Covid. É nesse momento que você tem que abrir o jogo, fala, meu irmão, me ajuda aqui, vamos junto nessa. Então, assim, não é fazer tudo para todo mundo, mas escolha os parceiros. É esse o momento de criar cadeias, porque muita gente vai ficar pelo caminho. Quem vai permanecer? Quem tem as relações estabelecidas. E nessa força do relacionamento, você negocia prazo, você negocia estrutura, você negocia matéria-prima, você garante matéria-prima, se caso venha a faltar, que existe provavelmente em alguns setores, provavelmente dificuldade de fornecimento de matéria-prima em algum momento. Então, assim, nós temos que estabelecer isso e comercialmente isso é essencial, porque quem tiver essa relação sai na frente. Você que trabalha com varejo, mas isso serve para todo mundo, a gente está vivendo o mundo das experiências. Sempre gosto de citar, fala assim, já foi para o Walt Disney, já foi para a Disney? Fala, já foi para os parques? É a essência da experiência. O mundo do varejo, o mundo do cosmético, o mundo dos bens de consumo, o mundo da moda já trabalha muito bem com essa questão das experiências. E o varejo moveleiro, ele ainda está engatinhando na questão de exposição, na questão de merchandising, na questão da experiência no PDV. Só que olha só, além do belo e do agradável, a gente tem que tomar cuidado agora com o ambiente limpo e seguro. Então, a gente, nesse período, durante pelo menos aí, até sair a vacina, nós vamos ter que cada vez mostrar tudo que é limpo e seguro, além do belo e agradável. Então, isso pode indicar o desenvolvimento de produtos que sejam fáceis de limpar. Isso pode mostrar para vocês ideias para novos desenvolvimentos. Então, assim, eu não quero só ter uma sala bonita e agradável, eu quero ter uma sala limpa e segura. Eu quero ter um quarto limpo e seguro, eu quero ter um colchão limpo e seguro, eu quero ter uma estrutura limpa e segura, eu quero ter uma loja limpa e segura, eu quero ter uma loja bela e agradável. Então, meus caros, esse é o mundo das experiências que vão ser reforçadas e a gente tem que passar essa sensação. E o móvel, cara, tá dentro de casa. E você vê a tendência de compra agora, porque os caras querem renovar a estrutura dos móveis, está todo mundo querendo renovar. Então, vamos lá. A jornada do cliente vai ser O2O. O que é isso? Do offline to online. Tá todo mundo caminhando para o online. Então, tinha muitas empresas que falavam, eu não vou entrar, sejam indústrias, sejam varejistas. Eu quero que vocês comecem a pensar em cada detalhe do online e do offline, online e offline. Além do belo e agradável, um ambiente limpo e seguro. Comodidade e acesso. Existem duas palavras que eu quero que você grave. O seu consumidor ou o seu comprador, ele vai valorizar você, além de tudo, seu produto, todos os seus serviços, todo o seu atendimento, se você trabalhar. Quanto menos atrito você tiver na relação e quanto menos tempo você gastar nessa relação. As pessoas valorizam quando tem menos atrito e quando gastam menos tempo. Duas palavras-chave, atrito e tempo, quer dizer, a lei do menor esforço. A lei do menor esforço vale para tudo. E aí você vai ter que ver se seu processo de comercial ele tem atrito e gasta tempo, o seu processo produtivo tem atrito e tempo, a sua entrega tem atrito e tempo, e outra, você vai ter que integrar todos os canais, porque é comodidade. A gente vai ter que trazer uma palavra que foi discutida há algum tempo e muito pouco compreendida, chamada Omnichannel. Que, se vocês quiserem aprender, cabe estudar o caso da Magazine Luiza. Porque a Magazine Luiza, o que ela fez? Ela abriu o seu mercado online, ela tem seu marketplace, ela tem suas vendas dos seus produtos online, mas se você quiser ir na loja, você pode ver o produto na loja, comprar com o vendedor na loja e agora com os tempos de distanciamento social, os vendedores todos atendendo à distância via WhatsApp.
Tanto é que o próprio Via Varejo saiu correndo contratar 200 programadores para fazer a mesma coisa, justamente para percebendo que eles estavam muito atrasados nessa questão de integração de canais. O que eu falo para vocês é o seguinte, várias indústrias não monitoram as relações com seus clientes, varejistas, frequência e tudo mais, os contatos e tudo mais, porque liga para o financeiro, liga para a logística e tudo mais, ou liga com o representante para a comercial, não tem integrado. Não existe uma relação única. Você, varejista, é ainda pior, porque não tem os contatos dos seus principais clientes, não se faz uma relação e muitas vezes os contatos dos seus clientes estão na mão dos seus vendedores. O vendedor sai e leva todo mundo embora. Então é preciso criar um cadastro único, criar um CRM, uma gestão do relacionamento do cliente única. E eu não estou falando de software, tá bom? Não estou falando de software. E a gente começou uma nova guerra. Uma guerra comercial. Essa guerra comercial, meus caros, eu vou apenas mostrar alguns pontos para vocês refletirem. Se o mercado caiu, e o mercado caiu mesmo, e a tendência, segundo a tendência, ele vai crescer ou em U, ou o próprio Paulo Guedes em V, a gente vai ter uma recuperação rápida quando as notícias positivas começarem a chegar. Então, estima-se que o último trimestre do ano seja muito bom, mas seja muito bom um pouco abaixo do que deveria ser previsto no início do ano. A gente estima hoje, em várias empresas e consultorias, a gente estima que possa ser algo em torno de 20% abaixo do que se previa. Mas, como falo para vocês, em economia, as previsões podem valer hoje, podem não valer amanhã. Mas estima-se sim uma recuperação. Essa é uma das grandes certezas. Vai passar e o mercado vai se recuperar. Tanto é o seguinte, meus caros. A gente aprende o seguinte. O Brasil tem 5.565 municípios com dados mensuráveis de potencial de consumo. E eu falo para vocês que 1.500 cidades detêm 90% do consumo total de imóveis no Brasil. As empresas não conseguem enxergar quais são essas 1.500 cidades. E dessas 1.500 cidades, existem 4 tipos de cidades diferentes, que têm 4 tipos de estratégias de vendas diferentes. Que tem grandes redes regionais, redes distritais e lojas individuais. Se você trabalha com o setor de movelaria, por exemplo, móveis de linha mais alta, a estratégia é um pouquinho diferente, mas você tem que saber os tipos de cidades e os tipos de loja que existem. Se a gente simplesmente tem que seguir o dinheiro, meus caros, o que acontece normalmente? Acontece que a maioria das indústrias acaba ficando refém da equipe comercial, acaba ficando refém da estrutura de vendas, que vende para onde quer, como quer, da forma que quer. E tem algumas empresas que estão altamente concentradas em grandes clientes, nos key accounts, e acabam sofrendo muito mais num período como esse. Por quê? Ou os grandes contas puxaram o pagamento para 120 dias, 180 dias, ou estão pressionando cada vez mais por descontos e tudo mais. A estratégia, meus caros, em qualquer setor, sempre foi a pulverização. Se você fala assim, a Nestlé já teve problemas com o Carrefour. A Coca-Cola já teve problemas com o Carrefour. E quando a gente olha essas empresas estabeleceram o seguinte: o Key Account Manager vai atuar nessas grandes contas. E nós vamos atuar em canais diferentes de forma diferente. Com equipes comerciais atuando de forma diferente e tipos de cidades diferentes. E quando eu falei lá na frente que a gente precisa aprender com outros setores como eles atuam, um desses exemplos é esse. Os problemas que a gente enfrenta do setor moveleiro não é novidade para ninguém. Já foram enfrentados por esses setores todos. Falei, mas como que eles fazem? Eles pulverizam. Então, assim, todas as empresas que têm vendas mais pulverizadas, eu garanto para vocês que sofreram menos com esse efeito da crise. E com essa recuperação, eu aposto para vocês que eles estão com as vendas mais estáveis ou até meio próximas do que deveria estar, do que os clientes com vendas mais concentradas. Então, você tem que começar a pensar como vai ser o novo representante comercial, e agora eu falo para o representante comercial também, tá? Porque você, se é representante comercial, você tem que se reinventar. Todos os representantes comerciais vão sobreviver? Não. Não vão. Tá? E sabe por que não vai? Porque acontece o seguinte, se a gente fosse fábrica de meia, acontece isso, ó. Eu vendo meia,
Se a gente vendesse meia branca, tamanho único, primeiro preço, perto de casa, para os amigos. 5 fatores. Meia branca, tamanho único, primeiro preço. Ou seja, só vendo o produto de entrada. Meia branca, tamanho único, primeiro preço. Perto de casa e para os amigos. Quanto mais tempo o representante está na rota, mais é perto de casa e mais é para os amigos. Portanto, ele não abre e não renova a carteira. Isso eu falo com convicção, porque eu estou em todos os setores e sempre acontece isso. E se você vai falar, não é assim, eu falo para você que é. As empresas fecham e você não vê abrir. Tá? Isso acontece em convenções comerciais, eu falo e provo isso em todos os estudos estatísticos, estudos de mercado que a gente fala. Então, o que acontece com o passar do tempo? A estrutura de carteira das fábricas acontece isso, o efeito da meia. Venda, olha só, meia branca, tamanho único, primeiro preço, perde casa para os amigos. Você não viaja mais, ou não abre mais clientes, não renova a carteira, e a questão de produtos. Tá? Então, veja só, essa é a gente precisa pensar numa nova estrutura comercial. E a nova estrutura comercial, ela vai ter 3 caminhos, 3 pontos-chave que estão sendo trabalhados, inclusive, em outros setores. Uma equipe somente para prospecção, usando inbound marketing ou inside sales, tá? E inside sales. Inbound marketing, que é o pessoal que trabalha com marketing digital, só que também não faz direito, tá? Inbound marketing e inside sales para fazer prospecção. A equipe, sim, comercial. Os representantes comerciais que vão vender, ou os Key Account Managers vão vender, não vai desaparecer, então não se desespere. Só que o representante comercial ele vai ter que ser realmente um representante, o que eu sempre falo, o representante é o que vai negociar, é o diplomata da marca. E negociar não é tirar pedido não, tá? Negociar é estabelecer negócios, relacionamento comercial, ver se o produto está girando, ver soluções, falar o que eu chamo de falar varejês fluente. Você tem que falar a língua do varejo. Se você não fala a língua do varejo, você não vai conversar com o seu varejista, ele não vai querer te atender, então você está fora do mercado. Então, o novo representante comercial vai ter uma área de vendas muito maior, porque ele vai viajar menos, mas ele vai se relacionar mais. E vai fazer trabalhos, inclusive, de trade marketing. Nossa, mas o que é trade marketing? Um dia a gente fala sobre isso, mas eu quero pensar nessa estrutura, depois você procura o que é trade marketing. E uma área, essencialmente, para sucesso do cliente, uma área de customer success, uma área de felicidade e relacionamento do cliente. Uma nova guerra começou. Eu falo para vocês que se você não tem uma área hoje de inteligência para analisar tudo isso, para saber e começar a mudar a sua estrutura, você já começou a perder essa guerra. E o verdadeiro ativo empresarial, que é a carteira, que aqui eu estou usando um termo que é muito usado pelo setor de bens de consumo, que é numérico e ponderado. Eu falo para você, você tem que ter uma pulverização muito grande, que seria a numérica, e você tem que trabalhar muito bem o que você vende, o mix que você vende em cada tipo de cliente. Então, cheguei no meu tempo aqui. E só para terminar aqui, vou só terminar com o slide aqui, só compartilhar a tela de novo. Deixar vocês com as perguntas aí, estão vendo meus slides? Ok, terminamos aqui. Essa é uma empresa, a MarketScape, empresa de conhecimento e alta performance. A gente tem Neovista, que é um sistema de inteligência comercial que junta um monte de informações comerciais, inclusive do mercado moveleiro, tá? E dentre as ferramentas que a gente oferece, a Sales Leads, a gente tem mais de 20 milhões de empresas ativas e mapeadas em todo o Brasil, e também o Sales Maps, que monta a gestão, equipes, pontos comerciais. Se você é varejista, definimos o ponto de venda melhor, ideal, fazemos análises preditivas e tudo mais. E por isso, em resumo, para todos vocês, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade a todos. Até a próxima. Marco, o Vinícius Taborda, lá do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, disse que para ele foi melhor optar pela taça de vinho, toma rápido. A taça de vinho. Eu também prefiro a taça de vinho.
Olá, pessoal. Se tiverem algumas perguntas, podem mandar via chat. Ele faz uma referência também, o Vinícius Taborda faz uma referência do preço absurdo, né? Que o preço baixo e o preço induzido pelo vendedor, né? Que é aquelas colocações que você fez. Se você puder falar alguma coisa sobre isso, eu acho legal. É o seguinte, com relação a preço, né? Quando a gente fala de negociação, a gente tem algumas técnicas que a gente precisa entender. Se você for vender para o varejo, por exemplo, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é, óbvio, entrar na loja do cara, né? Para saber quais são os produtos de entrada que ele tem e quais os produtos premium que ele tem. Porque essa é a referência do mix que ele já tem. E quando normalmente a gente entra numa loja, agora vocês estão vendo a minha imagem, tá? Existem slots de preço. Todo varejista, mesmo que ele não entenda isso, acaba fazendo de forma intuitiva. Existem produtos que a gente coloca, por exemplo, 199, 299, 399, 499, 599. Que é o que a gente chama de régua de preço. Essa régua de preço, uma marca ela pode preencher todos esses slots de preço. E essa régua da sua empresa, ela pode estar acima, pode estar no meio, pode estar abaixo. Então, quando a gente vai negociar, a gente tem que saber qual slot de preço, e cada slot de preço tem um conjunto de atributos. Então, por exemplo, 199, ela vai ter essa característica, esse tamanho e esse atributo. Então, ela tem que ter, porque ele vai comparar com... o mercado moveleiro acaba trabalhando por tamanho, né? Compara tamanhos, compara tipo de produto, compara tipo de matéria-prima. Então, assim, dentro desse tamanho, desse conjunto de atributos, qual é o preço que eu estou vendendo? E é óbvio, seu preço ele pode ser acima, no igual ou abaixo. O que faz que você consiga vender acima? É quando você tem um portfólio ou produtos de referência acima, que causem o que o pessoal chama de ancoragem em negociação. Por isso que você tem que treinar muito bem a sua força de vendas, seja varejista, ou seja, a sua força de vendas, para sempre iniciar com um produto mais caro, ou sempre iniciar com um preço maior. Porque daí fica mais fácil você fazer a negociação e fazer a abordagem. Isso é neuromarketing, neurovendas e tudo mais que se deve aplicar. Por isso que muitas vezes, na hora de fazer o catálogo, na hora de demonstrar um produto, na hora de colocar os produtos um do lado do outro dentro da loja, sempre do maior para o menor, sempre mostrar o maior para o menor, e você causa uma certa ancoragem no cérebro da pessoa, fica mais fácil vender, tá? Marco, Renato Bernardi, lá de Bento Gonçalves, meu grande amigo Renato Bernardi, um bom arquiteto e um bom senaiano. Loja física e virtual. E o móvel planejado. Como comercializar? Como é que fica esse paradoxo da loja física e virtual? Primeiro, a loja física e virtual é uma coisa só, tá? Não existe... O que vai acontecer? Vai acontecer que, se você só tem a loja virtual, você vai ter que ter a loja física. Se você tem a loja física, você vai ter que ter a loja virtual. As duas. Por quê? Haverão clientes que irão à sua loja pela loja física, outros começarão a venda pelo virtual. O que vai acontecer para vender móveis planejados? Toda a jornada de compra vai ter que ser repensada. Então, muito provavelmente, gente, aquele ato de você... Por isso que algumas tecnologias vão ter que ser desenvolvidas, tá? Por isso que o ato de você atrair o cliente, você vai ter que, eu acho, que imaginar o seu site. Estou imaginando aqui, tá? Porque as respostas têm que ser construídas também. Imagina que eu quero reformar minha cozinha. Existem tecnologias ali de tirar fotos, de tirar medidas. Então tem aquela coisa, será que eu vou tirar a medida na loja do cliente? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço essa primeira entrevista? Então, assim, eu tenho alguns clientes, por exemplo, que não tem nada a ver com o setor de imóveis, que é o setor de automóveis, tá? E os clientes não estão querendo ir na loja mais. Afinal de contas, está tudo no site. Só que o que acontece? Em um determinado momento do processo de compra, ele vai querer entrar no carro. Ele quer sentar, ele quer andar, ele quer ver. Então, o que acontece? Parte do processo será online, por isso você tem que fazer um processo mais fácil possível, sem atrito e sem perder tempo. Por isso que tem que ver algumas tecnologias para que possibilite você demonstrar esse produto à distância. E tem um monte de tecnologias que surgiram recentemente usando óculos 3D, por exemplo, que você pode, inclusive, mandar para o cliente. Muitos deles têm aqueles óculos da Samsung, mas não precisa nada disso. Você criar cenários,
criar ambientes à distância e mostrar para ele, e esse processo todo ser conduzido online, até que você o convide para ir ao seu showroom, para mostrar como é que uma gaveta com fecho automático, como é que o amortecimento de uma porta, como é que a textura de um acabamento em BP, em alto relevo e tudo mais, isso aí você vai ter que fazer offline. Então, o que a gente vai ter que fazer, gente? A jornada de compra mudou. Você vai ter que integrar todos esses canais. Entenda, parte vai ser online e parte vai ser offline. Algumas delas todas online, algumas delas todas offline. Por isso você tem que ter as duas. Não dá para ter só uma. Porque, olha só o que aconteceu na pandemia. Muitos aposentados, muitas pessoas de idade não compravam em supermercados e passaram a comprar. Por quê? Por necessidade. E passaram, pô, é bacana. Muitas pessoas não usavam tecnologias como a videoconferência que a gente está usando e passaram a usar isso de forma natural. Então, o que acontece? Se vocês trabalham com móveis planejados, existem já tecnologias disponíveis de realidade aumentada ou mesmo de realidade de criação de ambientes para você usar no seu ambiente. Procura isso, sai na frente, ok? Aí, saudade de Bento Gonçalves. Marco, o Henrique manda uma pergunta. Hoje, com todas as mudanças que o mercado, a economia e o mundo estão passando, sabemos que muitas empresas precisarão se reinventar. Algumas em mais profundidades e outras menos, dependendo da maturidade da empresa. O trabalho é grande e pode ser demorado. Você acha que tem algum foco nesse trabalho de seu mapa mental que deve ser observado? Algum ponto que entenda crucial pensar primeiro? Ou acha que deve ser tudo de uma vez, ao mesmo tempo? Então, bom, ela está perguntando aqui, não sei se todos ouviram bem, mas perguntando sobre a transformação empresarial, a transformação desses tempos, que mudanças a gente precisa fazer. Bom, vamos lá. E aí eu vou completar, porque tem o Renato Hansen. Renato Hansen faz uma pergunta em cima disso daí. Como iniciar essa mudança cultural no setor moveleiro? Éramos bons em fabricar, mas agora precisamos valorizar estes outros sensos. O setor moveleiro sempre foi muito bom em fabricar, né? Mas o que eu sempre falei é o seguinte, o setor moveleiro, então a pergunta tem vários aspectos. Primeiro, como é que a gente faz? Tá? Evoluir é fazer pequenas mudanças ao longo do tempo. Revolucionar é fazer uma mudança radical em um curto espaço de tempo. O que a gente está vendo agora é a necessidade da gente revolucionar a gestão. E para a gente revolucionar a gestão, é óbvio, gente, a gente não tem que inventar a roda muitas vezes. É muitas vezes revolucionar em cima do que a gente já tem. E eu vou dar 3 pontos para vocês começarem a refletir sobre esse processo de mudança. Primeiro, pessoas. Segundo, processos. E terceiro, tecnologia. Pessoas. A gente começa as mudanças pelas pessoas, com as pessoas. E como é que a gente muda as pessoas? A gente tem que mudar o conhecimento delas, educando, treinando, mudando, fazendo com que elas pensem diferente. E eu sempre falo o seguinte, quem está dentro da garrafa não enxerga direito o rótulo. Por isso, se você é executivo da área moveleira, do setor como um todo, é isso que eu falo, sai da garrafa e vai enxergar o rótulo do lado de fora. Só que para sair da garrafa, vai ver outras garrafas, vai ver no setor químico, vai fazer benchmarking, vai conhecer outros setores, vai conhecer outros colegas. Então, assim, comece pelas pessoas, mude a cabeça das pessoas. Se as pessoas não mudarem, você tem que mudar as pessoas. Inclusive você mesmo, líder empresarial. Porque eu sempre falo o seguinte, meus caros, a empresa, ela cresce, a empresa moveleira cresce rápido, cresceu muito rápido, principalmente o crescimento da classe média 2002 para cá. Só que ela não pode parar pelo tamanho da cabeça do dono, e eu falo até mais, tamanho da cabeça e do braço do dono. Por isso que a gente não pode parar pela cabeça e o tamanho do braço dos executivos. A transformação começa por nós mesmos, e começa por cima. Então, se você fala assim, eu sei de tudo, sempre fiz assim, etc., meu caro, eu nasci assim, eu cresci assim, serei sempre assim, é o efeito Gabriela. Não dá mais para fazer assim.
E eu falo assim, não dá mais porque todas as outras empresas estão mudando. E aí você vai continuar nos mesmos processos gerenciais, sendo que eu falei para vocês que a gente tem que ser ágil e flexível. Como é que é uma empresa ágil e flexível? Ágil nas decisões e flexível nos seus processos todos e produtos. Processos. Lembra? Pessoas, processos. Processos têm que ser reinventados, processos têm que ser encurtados. Não adianta só pensar em máquina, não adianta só pensar... Eu preciso repensar tudo que eu estou fazendo. E quando a gente repensa tudo que eu estou fazendo, estou repensando os produtos que você faz, repensando a forma como você atende, repensando sua assistência técnica, repensando sua forma de vender, repensando sua estrutura comercial, repensando todos esses processos. E depois tecnologia. Tecnologia, não estou falando de ERP, não estou falando de CRM. Tecnologia, estou falando assim, como eu falei para nosso amigo lá de Bento, existem novas tecnologias que podem auxiliar seu processo de venda online, usando realidade aumentada, por exemplo. Que novas tecnologias eu posso usar? Por exemplo, inteligência de mercado. Que inteligência eu preciso ter para tomar decisão mais rápido? Porque a gente tem a patologia empresarial que é, eu não consigo decidir. Porque a pergunta que eu faço, eu devolvo a pergunta. Como é que você vai crescer 30% no ano que vem? Onde estão as oportunidades de crescimento? Quais produtos eu vou vender? Quais áreas eu vou vender? Qual representante eu vou contratar? Quais áreas eu preciso crescer mais? E fala assim, muitos empresários falam, isso já sei. Fala, não sabe em detalhes para executar. Então, assim, a gente começa o processo de mudança em pessoas, processos e tecnologia. E a resposta do nosso colega era, ele tinha perguntado, qual que era mesmo? Ele tinha perguntado como é que você... Como é que... Esqueci agora, gente. Tem bastante pergunta aqui. Mas vamos fazer assim, você responde depois. Tá bom. O Renato ele diz assim, como é que eu inicio a mudança cultural? Como é que a gente inicia a mudança cultural? Como é que a gente inicia a mudança cultural? Perfeito. A mudança cultural, todo o processo de mudança das organizações, ela começa pelas principais lideranças. Sempre. Ela nunca começa de baixo para cima, sempre de cima para baixo. Então, assim, a gente precisa através de... Como é que a gente convence alguém a fazer alguma coisa? Mostrando para ela que algo é melhor. Então, assim, a gente mostra para ela através do convencimento. Por isso, treinamento, aculturamento, mostrando exemplos, benchmarks e tudo mais. Por isso que, de alguma forma, as perguntas se relacionam entre pessoas, processos e tecnologias. Mais alguma pergunta? O pessoal pediu para você falar um pouco mais alto. Eu vou falar aqui. Tem várias perguntas, tem muitas perguntas. Eu agradeço, a gente agradece imensamente a todos os participantes, mas tem uma do Sandro especificamente que ele fala que os produtos viraram commodity e a falta de política de distribuição do fabricante faz com que lojas vizinhas e concorrentes vendam o mesmo produto e com isso a guerra de preços. O lojista estimula a cópia do produto para ter o mesmo produto mais barato. Então, isso acaba sendo um ciclo vicioso para dentro desses elementos. E aí ainda tem, como é que considerando as histórias todas que nós temos, como é que a gente sai dessa muvuca que acaba criando a indústria moveleira e o varejo, né? E dentro disso daí, as pessoas perguntam ainda sobre a realidade do cliente. Como é que a gente trabalha esse cliente? Então, eu acho que é uma pergunta que tem 3 aspectos aí. Vamos lá. Pergunta, o pessoal está gostando da pergunta porque é pergunta complexa. Bom, primeiro, com relação às commodities, tá? Um dos pontos principais, quando a gente fala assim, vou vender o mesmo produto dentro... Uma das coisas, por isso que você assim, tem que entender o seguinte, corredores comerciais, tá? Corredores comerciais, a gente pega o Brasil, 5.565 municípios, o Brasil é formado por corredores comerciais. E aí, até nas minhas aulas de MBA, eu explico como elas funcionam, esses corredores comerciais, e a gente consegue identificar os principais corredores comerciais. Esses corredores comerciais de especialidade que são os moveleiros, tá? E quando a gente atua, normalmente, quando um cliente sai de casa, ele vai para um corredor comercial especificamente.
fazer um processo de compra. E ele acaba indo em várias lojas, ou acaba visitando vários sites. Qual é a sacada para evitar a comoditização? Lembra do slot de preço que eu falei? Para cada slot de preço, na realidade os slots de preço podem ter mais de uma opção dentro do mesmo slot no seu portfólio. Porque daí você evita uma competição. Por isso você tem que treinar a sua força de vendas no seguinte sentido. Se eu estou no mesmo corredor comercial e coloco o produto A naquele slot de preço, eu coloco outro produto B, que está no mesmo slot de preço, no outro cliente. Eu já fiz essa estratégia, na indústria moveleira, inclusive. Porque eu testei como é que seria essa questão de slots. Então, a gente fala assim, eu coloquei o slot a um produto 399 com X atributos. E coloquei mais um, no mesmo slot de preço. Não houve canibalização. Aí a gente percebeu que a própria força de vendas estava distribuindo para evitar esse ponto. Aí a gente colocou mais um. Não houve canibalização. Tá vendo? Pô, vai haver em algum momento. Quando a gente colocou o quarto, começou a haver canibalização. Qual é a quantidade? Depende da fábrica, depende da estratégia, depende do produto. Mas você tem que trabalhar. Por isso que a gestão do seu portfólio com a sua força de vendas. Commodity, gente. Eu já fui de uma época que os caras negociavam móvel por quilo, tá? Então, assim, hoje a gente está muito melhor. Então, a gente tem que trabalhar direto, eu acho que o setor tem que trabalhar direto com o consumidor final, porque, assim, hoje são poucas as marcas reconhecidas e conhecidas do setor moveleiro junto ao consumidor final. E há uma tendência agora, com essa valorização do lar, a gente ter etiquetas do móvel, a gente criar essa valorização, essa importância. E a gente tem que trabalhar isso com o próprio varejo. Porque o varejo tem que entender também que ele não pode vender mais um amontoado de madeira. Então, é isso que tem. O setor como um todo precisa se valorizar. E essa é a oportunidade de a gente começar a criar o conceito de marca. Então, é assim que a gente vai sair dessa crise. Então, por isso que é o momento da gente repensar tudo. É o momento da gente refletir sobre essas tendências todas. Então, pessoal, eu quero agradecer. Eu vou ver todas as perguntas depois até a gente responde por e-mail. E eu quero agradecer a presença de todos vocês. Espero ter contribuído aí para o desenvolvimento do setor. Muito obrigado. Bom, gente, nós tivemos uma apresentação brilhante aqui do Marco Aurélio Kumura. Eu costumo chamar ele de mestre, né? Porque ele tem um conteúdo acadêmico incrível e, como vocês puderam ver, ele tem uma prática também que faz toda a diferença. Porque senão a gente fica só teórico e de teoria a gente não vai a lugar nenhum. Eu estou projetando na tela para vocês aí o nosso próximo encontro, que vai ser terça-feira que vem, dia 2 de junho, às 17 horas. O tema vai ser o marketing como ferramenta de superação e reposicionamento estratégico pós-Covid-19. Quem vai fazer a apresentação é a professora Miriam Mazo. Ela é professora da PUC, na área de pesquisa de mercado e comportamento do consumidor. É também coordenadora do curso de bacharelado em marketing na PUC, já tem 10 anos. E tem um currículo, assim, gabaritadíssimo para trazer para a gente conteúdo e aplicação também. Essa é a ideia. Sempre conteúdo e aplicação. Agradecendo a presença de todos e, mais uma vez, registrando o apoio da Abimóvel na pessoa da presidente Maristela Cousin Long, agradecendo o patrocínio da J. Serrano através da Cláudia Gonçalves, da Móvel Par 2021 através da Rosana Belo, o apoio aqui do meu amigo Nilson Violata, aqui do lado, que foi o timoneiro dessa apresentação, e agradecendo especificamente ao professor Marco Aurélio Kumura pela brilhante apresentação. Muito obrigado e até a próxima. Todo mundo gostou muito, bicho. Gostou?